Tá aqui. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é um dia de festa. Estamos iniciando mais uma tertúlia, mas é a festa porque chegamos aos 3.000 verbetes. No dia de hoje, o dia 22 de abril de 2014. O verbete de hoje, então, número 3.000, ele é composto por 6 páginas, 49 logias e 17 máximos. O título é Coevolução, da especialidade Evoluciologia, e que vai ser defendido aqui pelo verbetógrafo veterano professor Roberto Leimig. O professor Roberto Leimig, ele é... Cadê aqui? Professor universitário, bacharel, licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia, brasileiro natural de Recife, Pernambuco, voluntário da Conscienciologia desde 1993 e docente em Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2000. Definição: a coevolução é a relação específica de coexistência na qual o conjunto das transformações evolutivas ocorridas em determinada consciência ou grupo resulta de interações ao longo do tempo por meio de influências mútuas entre os seres envolvidos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interatividade, o holopensene grupal da ajuda mútua, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, o copensene, a copensenidade. Na fatologia, destacamos a coevolução, a complementariedade das necessidades evolutivas, as dependências inevitáveis da vida consciencial, originando a interdependência, a intercooperação inerente a todos os níveis de organização, tanto da matéria quanto da energia e da própria consciência, a universalidade do código genético, quase o mesmo para a maioria dos seres vivos, as simplesiomorfias, as sinapomorfias, a fusão de organismos, sociedades e empresas. Na parafatologia, temos como destaque a sinalética energética e parapsíquica pessoal, desenvolvida enquanto efeito das relações coevolutivas a partir do parapercepciologista. O dinamismo das interações entre o tenepsista e o amparador de função. Os efeitos coletivos da viragem do mega-sediador, os resgates conscienciais extrafísicos. A divisão detalhismo contém 18 máximos. Na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção para o item evolução. Ali ele indica as mudanças evolutivas podem ser classificadas nas seguintes 3 categorias básicas: intraconscienciais, holossomáticas e coletivas. Na acabativa, em relação à remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: conciliação das interdependências, evoluciologia, inseparabilidade grupocármica e interdependência evolutiva. E também o verbete pré-mãe. A frase enfática: coevoluir é o repto constante de desenvolver a convivência mútua positiva entre consciências, unificar e partilhar necessidades e habilidades, além de qualificar a autoaprendizagem evolutiva. A questionologia: qual o valor e importância atribuídos por você, leitor ou leitora, à partilha de saberes e ações? Prioriza a vivência dos princípios coevolutivos na vida cotidiana? Nós temos também aqui, nas referências, a filmografia específica, tem uma referência, a bibliografia específica é constituída por 15 referências, e nós temos também a webgrafia, com a indicação aqui de 4 endereços na internet. Na mega-análise elaborada pelo professor João Paulo, temos os seguintes itens: integração, interconexão, intercooperação, comparticipação, interdependência,
convivência, coexistência, convergência, contiguidade, copensenidade, complementariedade, interassistencialidade, grupocarmalidade, reciprocidade, mutualismo, paralelismo, mimetismo, sociofilia, evoluciologia e interconscienciologia. Bom, Roberto, nós temos aqui já várias questões dos teletertulianos, mas, como de praxe, a gente sempre pede para que o verbetógrafo fale um pouquinho dos motivos ou a razão por ter escolhido e escrito sobre o tema do verbete, de início. Isso. Esse tema é um tema antigo que me motiva pelo fato do poder de convergência de assuntos. Então, a gente envolve ecologia, a gente envolve evolução, a gente envolve a antropologia, a gente envolve cosmologia. Então, esse tema ele traz uma visão de conjunto, é um termo, uma expressão ainda pouco conhecida, pouco utilizada, ela é recente, ela é da década de 60, mas eu diria assim, em síntese, se fala muito em evolução e até historicamente deu toda a repercussão da teoria evolutiva, mas na prática o que ocorre é coevolução. Eu lanço até um desafio para o debate de hoje, me passem exemplos de evolução que não sejam coevolutivos. Então, pegando aquele princípio, fazendo analogia com o conceito já conhecido da conscienciologia, que é teática, né? Quem que pode me dizer o percentual da teoria e prática na teática? Quem lembra? É o quê? 1% de teoria. Isso. Eu diria isso em relação à evolução e coevolução. 1% é teoria, é o que se passa, né, a ideia de evolução. A prática, o 99%, é a coevolução. Acho que isso é uma síntese que traz a importância e o meu interesse sobre o tema. É isso que a gente quer debater aqui hoje. Perfeito. Bom, a primeira questão. Ao verbetógrafo, professor Roberto, parabéns a toda a CCCI pelo verbete 3000 e ao verbetógrafo pelo verbete tão essencial. Fatologia, página 17, sexta linha. A universalidade do código genético é quase o mesmo para a maioria dos seres vivos. Quais são as exceções? Isso. Aí, o fato de ser quase a maioria é porque existe variação, né? O código genético, por exemplo, nós temos, pegando nós e a bactéria, a gente não tem um código totalmente idêntico, mas nós temos uma série de proteínas, né, de sequência de genes que correspondem basicamente ao mesmo, à mesma sequência. Se a gente pegar e se comparar já com o gorila, o chimpanzé, os primatas, a gente vai ver que essa semelhança, ela beira aí os 99%. Então, por isso que existe, ele não é totalmente idêntico, mas, a rigor, as proteínas que são codificadas para seres simples, né, por um código genético, vai ser a mesma que é codificada para a gente. De qualquer maneira, isso mostra, essa universalidade do código, mostra o quanto que a gente está intrincado, pelo menos todos os seres vivos estão interrelacionados entre si. Um nível de semelhança entre todos nós. Patologia, página 17, também nona linha. Como funciona na prática a evolução natural em grupo e, em seguida, a evolução natural por parentesco? Isso, a questão da seleção de grupo, por exemplo, o trabalho que temos feito aqui, por exemplo, a promoção e divulgação da conscienciologia. Então, você pegar o efeito, a presença aqui, a concentração de trabalhos, publicações e realizações iguais obras, igual esse do Tertuliário aqui, os laboratórios. Então, tudo isso é resultado de um trabalho de grupo. Isso aqui exemplifica a convergência que nós temos em termos de, né, potencial coletivo, né, de trabalho. Se você pegar, por exemplo, a formiguinha, por isso que às vezes o pessoal faz analogia, né, o trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouco e você tem um resultado coletivo. As formigas, as colmeias, as abelhas,
elas têm aquele resultado de grupo, né? Um efeito de trabalho de grupo. O parentesco, ele diz respeito à proximidade. Isso é um princípio, a seleção por parentesco mostra o seguinte, que há uma tendência de quanto mais proximidade, o parentesco exista entre os seres, haja uma maior, vamos dizer, preocupação, proteção, defesa. Isso é uma tendência biológica generalizada. Agora, a gente tem que fazer as correlações para mais sutis, né, vamos dizer, em relação à consciencialidade. Então, por exemplo, o quanto que você dá mais atenção, né, e mais doa-se mais, dá mais energia, dá mais atenção para aqueles que são mais afins a você e até que ponto você rechaça aqueles que não são tão afins a você. Então, isso é para a gente pensar o quanto ainda de restrição ao universalismo a gente tem em nossas práticas, né? Então, esse é um exemplo biológico, mas ilustra na prática o que pode acontecer a nível mais sutil. Por exemplo, quando surgem as panelinhas, né? Você vê mesmo na política, em casa, entre os amigos. Então, a formação das panelinhas ilustra bem essa questão da seleção de parentesco. Tem até um exemplo que o pessoal fala assim, um exemplo clássico, né? Que os pesquisadores propõem. Se houver, por exemplo, tem 2 familiares se afogando, se a pessoa salvaria quem? O filho ou o irmão? Qual que é o mais provável de ser? Quem que a pessoa vai procurar salvar primeiro? Geralmente Será? é o filho, né? Pois é. Por esse princípio da seleção de parentesco, seria o irmão. Que, a rigor, o irmão tem mais proximidade genética do que o filho. O filho é metade, o irmão já é mais da metade. Mas o que a gente, pelo menos no senso comum, o que as pessoas normalmente seguiriam era o filho, né? Isso. Mas esse princípio da seleção de parentesco, ele reforça isso. Na prática, ninguém fez esse experimento. Mas é assim, de trazer aquilo que é mais próximo, mas pelo próprio processo da maternagem, né? E paternagem, geralmente Não, isso é uma questão para o povo pensar. Bom, agora, nessa questão ainda, só um parênteses rápido. Como é que a gente superaria, que você trouxe toda essa base genética, né, que influencia muito o nosso comportamento, e a gente fala muito de universalismo, né, uma convivência mais sadia. Isso. Como é que a gente faz para superar isso? Porque é natural, né, que os afins se atraiam, até que na CCCI a gente tem esses grupos por afinidade. A gente tem que se esforçar a fazer tudo que for mais a favor do universalismo. Então tem que ver, por exemplo, como é a sua relação com os afins, com os desafetos, aí que entra a história da formiga, da mosca, da planta, da erva lá, da árvore, e aí você espalhar a sua rede de relações para diferentes níveis, diferentes contatos. Isso aí realmente ajuda, pela minha experiência, isso aí ajuda. Agora, isso a gente tem que fazer pelo oposto, né? Boa parte desses princípios ocorrem pela instintividade. Então, a gente tem a reação instintual quase que impensada. Isso é um histórico, se a gente parar para pensar na idade existencial, que é a idade da consciência, ou seja, desde que você era algo semelhante a uma bactéria, até o que você é hoje, a gente teve influência da instintividade durante milhares, ou milhões, ou bilhões de anos. Então, a gente vem com essa carga de influência. E o que é o contrário disso? O que é o contrário do instinto? O que é? A razão. Racionalidade. A reflexão. Então, por isso que não é à toa essa técnica da reflexão de 5 horas, laboratório de 10 horas, o serenário 3 dias, porque aí a pessoa, de qualquer maneira, é encantoada a fazer reflexão. Ela não vai se preocupar com o instinto, com sobrevivência, com alimentação, ali, com o sexo. Então, ela vai
ter que refletir de alguma forma. Então, uma técnica boa seria, por exemplo, a técnica do enfrentamento do mal-estar, que aí você passa daquela coisa, né? Vou ficar com quem eu tenho afinidade e racionalmente, então, eu vou me forçar, entre aspas, a me relacionar com outras pessoas. Seria esse, assim, como é que você reage com a barata na sua frente lá? Olha, já foi pior, viu? Olha lá, ó, viu? Você está caminhando, você está no caminho. Então tem um exagero, claro, você não vai pegar a baratinha e vai pôr, né, oh, linda, né, fofa, e aí vai. Isso é até anti-higiênico, né? Mas a pessoa também é aquele exagero de sair gritando, pulando pelas... É isso, né? Já passou. Então, mas tem nessa condição também, muitas vezes a pessoa vai se relacionar pela tarefa que ela tem que fazer, né? Isso. Não vai em busca também, agora eu vou para todo mundo que eu não gosto, que eu tenho dificuldade e tal. E também não vou só ficar com quem. Às vezes a própria tarefa e circunstância faz com que aquilo ocorra naturalmente. Isso. Então, essa predisposição, o fato aí é ter a predisposição. E a pessoa não encucar com isso, né? Então, você acha que a gente vai resolver as questões de afetos e desafetos agora? Opa, hoje. Não, até o final da vida, querer ter tudo resolvido. A forçação de barra, ela já mostra que a pessoa não refletiu muito. Então, assim, aproveitar todas as situações, oportunidades e ir reduzindo. E aí, dentro do que o Ló chamou a atenção, a questão da funcionalidade, né? A gente tem que estar muito atento a isso, porque a gente vai render mais onde a gente se vai sentir melhor. Até não adianta forçar a barra de você, agora eu vou para a favela, vou para o militarismo, por exemplo, não tenho uma afinidade com o militarismo, agora vou... Aí, já para a gente fazer esse contraponto, porque até um dos critérios lá que o professor Valdo colocou da Equipex... Sim, é a afinidade. Então, são duas variáveis. Uma é o especialista, né? Quer dizer, a pessoa tem um know-how para a tarefa que vai ser executada, né? Então, aquilo que ela tem de especialidade. E outra é justamente a afinidade. Isso. Quer dizer, para constituir uma Equipex e também uma Equipim, não vai ser com pessoas que a pessoa tenha dificuldade, sim com que a pessoa tem maior afinidade. Então, isso não exclui a relação... Isso reforça exemplo de coevolução justamente. De top. Agora, veja aí, pega esse caso, a pessoa reuniu-se numa Equipex, numa comunidade extrafísica para trabalho. Aí, vamos dividir tarefas. Não, vamos lá atender lá os ex-judeus. Aí os caras, ex-judeus, eu vou atender. Entendeu? Ex-militares, ex-prostitutas. Você não quer ex-judeu, vai nos ex-nazistas. Pronto. Já fica. Então, aí é que vai pegar, assim, se a pessoa trabalhou o senso universalista ou não, se aquilo já foi mais trabalhado ou não. Isso aí é um desafio para a gente, eu acho que para as próximas vidas vai ser ponto-chave, né? Sem dúvida. Patologia, página 17, 11ª linha. O que são as simplesiomorfias e as sinapomorfias? Esses termos, eles resumem o compartilhamento de características evolutivas. Então, vamos lá. A sinapomorfia, sim, quer dizer juntos. Apo quer dizer após, ou depois. E morfia é característica. Então, a característica que surgiu, né, depois e que é compartilhada. Então, esse sim aí, que é o mesmo de simbiose, é compartilhar uma característica avançada. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de lucidez multidimensional, de partilhar a parapercepção, por exemplo, né? Quando a gente faz os testes de clarividência, se aí 1, 2, 3, 4 pessoas tiveram a mesma clarividência, então a gente está reforçando, a gente está trabalhando, adquirindo em conjunto uma característica nova. Então, se a pessoa não teve histórico, né, de parapsiquismo ali nas suas vidas pregressas, então a gente está trabalhando junto para adquirir características novas. O exemplo do parapsiquismo, ele ilustra bem isso. Então, essa sinapomorfia é essa partilha. A outra é... Simplesiomorfia. A simplesiomorfia é aquilo que a gente tem que eliminar. Igual a gente estava falando aqui, a questão de discriminação,
A simplesiomorfia quer dizer o quê? Plesiomorfia é que está mais, a característica mais próxima do primitivo, né, do original. Então, a gente tem características ainda de bactérias. A gente tem ou não? Será que a gente tem? A gente partilha, falei que a gente partilha alguns genes biológicos, estrutura biológica com bactérias. Mas, em termos de comportamento, reação, será que a gente tem alguma característica também de bactéria? Será que a gente guarda alguma coisa disso? Pensem aí, a gente volta a debater. Mas espero ter ficado claro que simplesiomorfia é compartilhar a característica primitiva. Vou dar só um exemplo mais assim, do dia a dia, a respiração. Todo mundo aqui partilha o oxigênio, a bactéria partilha o oxigênio com a gente. A maioria são aeróbicas, né? Então, boa parte delas partilha esse oxigênio. Então, o que mais que a gente partilha, por exemplo? Será que tem mais alguma coisa? Então, acho que... Faz pensar, né? A gente tem muito aquela ideia que a gente só está relacionado com o macaco, né? Né? O mais próximo e tal, mas tem até a bactéria, a gente tem essa relação mais direta. Né? E o macaco nem tem esse bope todo. Sabia que tem um teste clássico que fizeram já em zoológicos, questionando qual que era o filhote, né? O animal que mais assim, mexia ou chamava atenção, sensibilizava as pessoas. Aí colocaram alguns para as pessoas observarem, igual o filhote do leão, o gatinho, o urso, o filhote do urso e tal. E os macacos, né? Obviamente que os macacos ficaram por último. Então a pessoa se identifica menos com os primatas do que com os outros animais. Chama menos atenção. Apesar de, se pegar as mãos, por exemplo, eles vão ver, você vai ver as mãos praticamente idênticas. Tem unhas, tem almofadas táteis, tem a divisão das falanges, as habilidades de manuseio, né, de função, tudo praticamente idêntico. Só para dizer que essas questões vieram diretamente do Peru, Machu Picchu. Tá. Professor Roberto, Fatologia, página 17, oitava linha. Poderia aprofundar a conexão sistêmica entre os elementos naturais? A conexão sistêmica entre os elementos naturais quer dizer, tudo está interrelacionado. O que quer dizer isso? O ecossistema é, por exemplo, a Terra, ou a Mata Atlântica, a Amazônia. Então, a essa época, por exemplo, quando chega o verão, o inverno, né, essa mudança de estação, existe uma variação na proximidade do Sol do planeta. Essa variação do Sol do planeta, né, de proximidade, vai gerar diferenças de temperatura, de pressão, quantidade de chuva, de umidade, e começam a reagir, a ter reações as plantas, né, a produzir mais frutos ou menos, ou perder as folhas, igual aqui a gente vai perder as folhas, e aí vão ter o quê? Menos frutos ou mais frutos. Os animais vão acompanhar essa quantidade de frutos, ou oferta de abrigo ou não. Eles podem migrar para uma região ou outra. É assim que o ser humano primitivo, quer dizer, numa fase evolutiva, ele reagia. Então, de acordo com a época do ano, ele estava em determinados lugares. Então, existe uma conexão entre todos esses fatores, seja ele, igual eu falei, básico, igual temperatura, luz, umidade, e a presença ou não dos seres vivos. Então, essa interligação é que a gente está atento. O problema que se fala hoje de excesso de carbono, poluição, e isso traz, sem dúvida, repercussões nessa dinâmica, nessa conexão. É isso que o pessoal agora está tentando reparar ou equilibrar em virtude das mudanças climáticas que hoje já são fato, né? Já não é mais aquela elucubração ou uma especulação de ambientalista fanático. Então, as coisas já estão reais aí e estão acontecendo. Professor Roberto, Fatologia, página 17, final da quinta linha. Poderia falar da origem da vida? No final. Página 17, final da quinta linha. Isso. A origem da vida...
das principais teorias, tem várias hipóteses, né? Mas a principal hipótese, ela envolve, deixa claro que deve ter havido uma evolução das moléculas antes, uma evolução orgânica, por exemplo, a origem do material genético, a origem das proteínas, das gorduras. E a evolução das moléculas depende de quê? Da interação entre átomos. Então, tudo indica que a interação entre átomos levou a origem das moléculas, a origem das moléculas e a interação entre elas chegou no nível tal que forma o que a gente chama hoje de ser vivo. Se você analisar friamente uma célula, ela tem um aglomerado de moléculas. O primeiro principal, que tem uma membrana que envolve toda a célula. E dentro da célula tem uma série de moléculas que fazem ou realizam funções específicas, igual respiração, alimentação, eliminação discretas, né, de elementos indesejáveis. Então, tudo isso mostra que há uma interação, a interação entre elementos foi fundamental para originar a vida. E esse potencial, essa força de interação, que durante muito tempo se falava, a próprio termo força vital, que na filosofia tem uma linha que se chama o vitalismo. Então, durante muito tempo se especulava sobre isso. Depois, essa mesma ideia veio ter o nome de princípio organizador biológico. Está aqui hoje equivalente, de um modo equivalente, a gente pode chamar que seria a consciência interagindo pela energia consciencial na matéria e vivificando essa matéria. Agora, claro que a gente precisa aprofundar como que exatamente isso ocorre. Mas a matéria em si viva, independente de consciência, a gente não vê como identificar, né? Mas a matéria, a vida, ela tem uma relação direta com energia consciencial e a consciência. Então, essa é a integração aí. A coevolução entra onde? Essa força de aglomeração, de conjuminar, de agrupar, convergir elementos diferentes que têm funções específicas. Igual a gente em sociedade, nós somos elementos diferentes e desempenhamos funções específicas, fazendo um resultado de grupo, né, coletivo. Okay. Parafatologia, página 18, quarta linha. Poderia comentar o íncubo e súcubo? Eles destroem a vida da consciência em todos à sua volta? Na questão do íncubo e súcubo, um é a consciência, né, a própria consciência. O súcubo é a consciência vampirizadora, né? Então, a vampirização ela vai ocorrer, aí que a pessoa tem que ocorrer, tem que avaliar, é o lado patológico da coevolução. Então, se existe essa relação, que até mais adiante eu falo de codependência, uma codependência patológica. Existe uma cobrança de energia, existe uma doação, seja lá espontânea ou não, ou por evocação, e existe aquele vampirismo, aquela absorção. Então, os dois ali, eles estão tendo algum ganho, eles estão tendo ganhos secundários, ou ganhos, até no caso da consciência, o ganho primário, que é absorver aquela energia. Então, claro, vejam bem, um acoplamento que se dá por base patológica, ou seja, não é sadio para ambos, existe uma drenagem de energia. Envolve consciência e consciência. E aquela relação continua, se perpetua, claro, em volta do ambiente, as pessoas próximas, o próprio ambiente onde a pessoa mora vai ficar negativo, vai ficar deteriorado, né? A deteriorização total das energias do ambiente. Então, a pessoa precisa refletir aí sobre a blindagem, as evocações que ela faz, para realmente se estar evocando esse tipo de consciência. Parafatologia, página 18, quarta linha. Também. Poderia explicar o vampirismo extrafísico em relação ao tema do seu verbete? Isso, eu coloquei aí esse verbete, o tema é bem extenso, né? Eu coloquei alguns extremos, né? Desde da parte positiva, igual o tenepsismo,
E a parte negativa, no caso aí, o íncube, o súcubo, essa questão do vampirismo. Então, se existe o vampirismo, existe a vítima do vampiro, ok? Essa vítima é à toa? A pessoa resolveu se fazer de vítima. Aleatória, né? Total, assim, totalmente vítima, 100%. Não. Ou a consciência, né, credora, né, e está lá sugando aquelas energias, ou existe uma relação aí de codependência antiga. Então, várias hipóteses a gente pode levantar. Mas a questão é, não vai haver vampirismo sem ocorrer vamos dizer, uma permissão, uma promiscuidade pessoal para isso, né? Então, a pessoa está se disponibilizando de alguma forma para aquilo. Em geral, o que a gente observa é que tem uma relação kármica, ou seja, antiga, retrovidas, relação de cobrança, de algoz e vítima. Então, está no curso, naquele curso de interprisão grupo kármica. Então, faz parte, está fazendo parte desse processo aí. Agora, de qualquer forma, isso ilustra coevolução. A gente nunca vai se desenvolver, evoluir, vai estar sozinho. A gente tem em volta de si consciências de vários níveis. E a gente aprende com isso, a gente evolui com isso. Então, se a pessoa está envolta com a questão de vampirismo, ela tem que trabalhar para reverter isso para uma condição positiva. No caso, por exemplo, o tenepsismo. Em vez de ele ter o vampiro, o súcubo, ele vai trabalhar para se melhorar e ter um amparador de função que realize tenepse e assista às consciências carentes, seja intro ou extrafísica. Aí é uma solução, um encaminhamento para o problema. Parafatologia também, página 18, última linha. Poderia comentar sobre a expressão espontânea da transafetividade? Aí o aspecto já positivo. Então, por exemplo, quando a pessoa reconhece entre os afins, ela procura também expandir os afins, mas a relação de afeto, de cuidado, de proteção, ela vai extrapolar a questão do parentesco, apenas da afinidade profissional ou da afinidade de pensamento. Então, ela começa a transcender, daí vem a questão da transafetividade, a transcendência daquele afeto que já extrapola a questão sexual ou apenas emocional, de carência de energia ou a carência emotiva. Então, ela começa a reconhecer, a dar valor, né, e expressar o afeto por conviver com um grupo de pessoas diferentes. Né, aquela questão que a gente, de vez em quando, rebate aqui, reforça, de ter foco no megatrafó, nos trafores das pessoas. A gente deve fazer as críticas, identificar os trafares, mas o que prevalece entre a gente, né, nas relações entre a gente? Imagina, a gente vai olhar para as pessoas e apenas enxergar o trafar, o traço fraco da pessoa na testa. Então, a gente tem que procurar fazer esse movimento contrário. Então, dar o reforço de identificar e valorizar o traforo. Claro, aí com isso, a afinidade ou a expressão da afetividade vai ser mais autêntica e mais espontânea. Então, porque ela não está forçando a barra, eu quero me aproximar de você para, né, sanar as coisas do passado e tal. Isso é interesse ainda, continua com um interesse mais assim, medíocre, egóico, e ela não está reforçando, dando força para o trafó da pessoa, apesar das discordâncias. Se a gente fala tanto aqui admiração, discordância, acho que é por aí. Sinergismologia, página 18. Poderia falar da colheita grupal enquanto sinergismo dos esforços individuais? Aqui, por exemplo, né, o lugar, o ambiente que a gente está, acabei de falar, o tertuliário, os laboratórios, todos os resultados, até as obras. Então, a própria enciclopédia em si, hoje, a gente está... 3.000 verbetes. 3.000 verbetes. Né, quem foi? Vai lá falar para o professor Valdo que foi ele. Vai levar um corte falando o quê? Ressaltando o quê? O que ele sempre ressalta, né? O trabalho em equipe. Então, o sinergismo do trabalho em equipe é que potencializa toda a produtividade.
Não, imagina a pessoa, claro, só ele fez 2000, tá? Mas tudo bem, a gente está no ritmo, no fluxo, né? Olha as obras que a gente tem aí, né? Roberto. Se não fosse esse trabalho em grupo, né? Daí a função da Max ProEx. Total. Quanto facilita hoje, né, de ter todo esse trabalho. Por exemplo, a gente que publica, você passou pelos revisores, só para pegar um aspecto, a revisão. Já ajudou você bastante na produção disso. Sim. Tem toda essa infraestrutura aqui, poder estar aqui, para que isso possa acontecer, olha aí quantas pessoas estão envolvidas. Isso é sinergismo. Total. Todo mundo ganha com isso. Mitologia, página 19. Poderia expandir o mito dos Dióscuros? Os Dióscuros é a questão dos gêmeos, né? Então, esse mito vem do Castor e Pólux. Tem até a constelação dos gêmeos aí. Então, um estava mais relacionado à vida física, a intrafísica, e o outro na relação da extrafisicalidade. Isso nos faz reportar a questão que eu citei aí do heterorrevezamento. Então, o gêmeo, claro, por si só, ele está super interligado. E esses são duas pessoas, o gêmeo, eu estou falando assim, biologicamente já são afins instintualmente, super parecidos. Se forem univitelinos, então, mais ainda, né? E do ponto de vista consciencial, se a gente pensar, aquelas pessoas mais afins, o amparador. Quem é o seu amparador? É uma pessoa muito afim. E esse jogo, ó, um está aqui, o outro está lá. Depois troca de papéis. Um vem para cá, o outro está lá. Então esse jogo, essa troca de papéis, essa ideia já é antiga, vem lá da mitologia, né? De alguma forma está registrada aí no mito dos Dióscuros ou dos gêmeos, né? Quero dizer que algumas dessas questões vieram de Madrid, na Espanha. Internacional. Oi? Vem coevolutivo, né? Pegando todo mundo. Agora é da sua terra, ó. Tenho agora perguntas aqui de Niterói. A terra de coração dela, né? Da Rosa. Alverbetógrafo, professor Roberto, Fatologia, página 17, sétima linha. Poderia discorrer sobre a convergência evolutiva? Qual que é a página, por favor? Página 17, sétima linha, convergência evolutiva. A convergência, ela, eu destaco em relação, por exemplo, tudo que a gente tem aqui, acabou de falar, a produtividade em si, o sinergismo, isso vem da convergência. Agora, mais especificamente, poderia ilustrar a convergência dentro da questão da própria programação existencial da pessoa. Tá bom? O Lost está aí, que é o especialista. Veja, você acha que tem ProEx isolada? Então, a pessoa definiu a ProEx dela, isso depende só dela. Não existe isso. Justamente. Só depender dela. Mesmo a então, ProEx, a individual, a auto-ProEx só, ela está sempre num contexto de grupo. Então, qual que é o inteligente mais? A pessoa fazer convergências dentro daquele tema, dentro daquela linha, para que a produtividade dela aumente cada vez mais. Então, a convergência, a coevolução, a questão de perceber a coevolução, é você positivamente fortalecer a interação com aqueles grupos, né, com aqueles assuntos que vão cada vez mais convergir o teu tema de trabalho, as tuas funções. Isso aí a gente ganha muito tempo com isso e a nossa produtividade né, só se eleva. Acho que a gente pode dar um exemplo, isso que você ressaltou. A gente trabalha muito a ideia do princípio da convergência dentro da autogestão existencial, né, em função de como a pessoa gerir a sua vida em relação à ProEx. E fica muito claro quando a pessoa tenta fazer convergência das diferentes áreas da vida para otimizar os seus resultados. Uma vez que hoje, principalmente o conscienciólogo, tem múltiplas funções e papéis, então fica muito mais fácil fazer a dispersão, acabando tendo como consequência baixa produtividade. Se a pessoa está consciente disso, ela busca a convergência para ter um rendimento melhor. Um exemplo que eu dou,
até meu pessoal. Na minha faculdade, na formação de psicologia, tem o final, tem o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. O tema que eu fiz qual foi? Gerenciamento de vida. E hoje é um curso da Apex, Autogestão Existencial. Mas a base desse curso está lá no meu TCC. Obviamente não falando de Conscienciologia, só as contribuições da psicologia, mas os princípios estavam lá. Então, quando eu estava pesquisando para o TCC, eu estava pesquisando dentro das minhas investigações da PROEX e vice-versa. Isso é princípio da convergência. A pessoa, então, tentar ver o que pode ser aproveitado, tanto num lado quanto no outro. Bom, na fatologia também, página 17, penúltima linha. Como podemos buscar o consenso sem acompliciamento? Questão boa essa, hein? Essa questão é crítica, porque a gente não pode... É ótima questão. Não pode se deixar levar para a questão, não, estamos coevoluindo e simplesmente, né, chancelar tudo que o grupo, né, ou os afins que estão próximos a você, estejam propondo. Aí que entra exatamente a questão do binômio, admiração, discordância. Então a gente tem que estar atento, principalmente, baseado na observação das experiências, tanto dos outros quanto da própria pessoa, se há coerência dentro daquilo que está sendo proposto, uma dúvida, uma situação, uma ideia. Então a questão do acompliciamento é isso, quando a pessoa ela identifica ou a mesma até tem dúvida sobre determinado conteúdo, assunto, ou posicionamento pessoal, e ela não se manifesta. Então, a partir do momento a pessoa se acomplicia não só porque concordou com o outro algo que estava errado, ela se acomplicia se ela é omissa também. Se ela não se manifestou, não se posicionou, algo que gerou dúvida, que gerou desconforto, então isso aí ela vai perder tempo. Isso aí é uma brecha para a questão grupo kármica, interprisão e por aí vai. Imagina isso, a questão de cobranças, de dívidas, quanto que isso não vem do passado, é bem exatamente isso. Roberto, vê o que você acha, mas também ajuda muito a pessoa a ter claro o seu CPC, né? Código Pessoal de Cosmoética. Porque até onde vai, porque há consensos em que você, às vezes, ou numa questão de grupo, você perdeu, foi voto vencido, e você se sujeita porque foi a vontade da maioria. Não, exatamente. Mas, às vezes, a vontade da maioria tem um limite também, que você vai estar de acordo com aquilo, né? Não, às vezes você tem que parar, não, você se exclui, esse aí eu não entro. Dá um tempo e às vezes o próprio grupo, mais para frente, as pessoas vão ter experiências que você já passou por aquilo, e aí a reconfiguração acaba ocorrendo normalmente, ali você fica tranquilo. Mas é importante ter claro o posicionamento pessoal. Sem dúvida. Rosa, fica. Que a gente tem que ter cuidado com o pacto da mediocridade também, né? O problema mais sério do consciência é esse, você não entrar num pacto de mediocridade do grupo. Por isso que tem que ter muito claro assim, eu se nivelar por baixo. Faço a concessão até onde? Uma coisa, a pessoa num grupo está lá discutindo num folder, se deve ser em azul ou amarelo, ela perdeu, isso não vai ter muito efeito. Mas outra coisa, às vezes, uma decisão, por exemplo, num grupo lá, um partido, vamos fazer caixa 2. Aí já entram questões morais e tal, que o limite de consenso, no caso não seria nem consenso, mas concessão, ele já fica um pouco inadequado, já fica comprometedor, né? Comprometedor. Então esse que é o problema. Isso é dentro disso que você está falando, comprometedor. Muito disso mesmo, mais na parte moral, assim, né? Ok. Efeitologia, página 18, primeira linha. Poderia esclarecer o efeito Wolfpack, esboçando o comportamento social das bactérias? Então, Wolfpack. É isso que quando eu questionei lá no início, se haveria mais alguma questão que a gente se assemelhe às bactérias,
Wolfpack quer dizer alcateia. Alcateia é aquele comportamento de lobo, né? Os lobos, por exemplo, eles dividem tarefa quando vão caçar, e grupos, né, formam subgrupos e aí realizam determinadas funções. O efeito Wolfpack foi atribuído às bactérias. Em determinadas situações, foi identificado que elas conseguem ter um comportamento coletivo de buscar alimento, uma forma de buscar alimento, mas coletivamente, quando a situação está em estresse. Então, elas se agrupam e aí elas se fortalecem se agrupando e buscam se alimentar ou se nutrir melhor durante aquele período de estresse. Então, esse comportamento foi observado e diagnosticado como Wolfpack. Ou seja, durante a situação de estresse, elas se reúnem e atuam e têm um comportamento coletivo. Aí isso faz lembrar aquelas situações quando tem alguma calamidade, alguma situação de, né, tipo uma comunidade afetada, um incêndio, algum acidente, e as pessoas se reúnem para ajudar ali, fazer um mutirão de ajuda. É bem isso. Então, Wolfpack é o mutirão das bactérias e a gente tem os nossos mutirões. Então, veja, um comportamento coletivo, benéfico, diante de uma situação de estresse. Essa é a síntese. Então, aí mais uma semelhança com as bactérias. Então, a gente tem que estar atento, gente, é não ficar sensibilizado com a situação do outro, simplesmente, né, só quando os outros estão numa situação de estresse, que aí isso aparece, né, e a pessoa sensibiliza. Então, o parapsiquismo, por exemplo, ele atua nisso. Ele percebe as energias, a gente consegue perceber as energias dos outros e pode atuar para ajudar aquela pessoa, desfazendo a aura ou a psicosfera que a pessoa está carregada ali de energia entrópica. A TENESP, por exemplo, atua muito nisso. Então, na hora que joga energia, com CX ou a CONSIM, ela consegue dissipar aquela aura carregada com energia patológica, ela consegue, como dizer, respirar energeticamente melhor. Aquilo ali você está prevendo, por exemplo, quantos acidentes o tenepsista já não ajudou a prevenir. Então, isso que é sério, a gente atuar dentro do parapsiquismo nesse sentido aí. Profilático, né? Profilaxia. Interessante que eu vi outro dia no Facebook, tribos primitivas africanas, né? Então, aí tinha um relato assim, que quando a pessoa está em situação de estresse extremo, ou com algum problema, a tribo se reúne para auxiliar aquela pessoa até ela ficar bem. E me chamou muita atenção isso, e tem a ver com essa questão de alcateia, né? Assim, parece que é o mesmo fenômeno. Isso mesmo. Você já ouviu falar nos suricatos? Aqueles que ficam assim de alerta? Suricato tem até uns programas na Discovery que passam, de vez em quando está passando, eles formam grupos. Eles, alguns ratinhos, têm mesmo comportamento. Se tem um doente no grupo, aquele grupo não vai migrar, por exemplo, vai acompanhar até que o doente ou ele melhore ou ele vai dessomar, vai morrer. Mas eles não abandonam um indivíduo do grupo que esteja doente. Então, isso é coisa de rato, de suricato. Então, a exulância é a gente entrar nessa antes, a gente se antecipar para não simplesmente deixar que esse instinto aflore, né? A gente atuar antes, ajudando as pessoas, né? O que caracteriza, professor Roberto, filosofia, página 17, o que caracteriza a holofilosofia? A holofilosofia é a filosofia com base na cosmoética, né? Com base em tudo que existe no cosmos. Então, por isso que a holofilosofia abarca tudo isso. Agora, por que eu coloquei aí? Porque, vejam bem, se a gente trata muito de evolução, a maioria dos temas, isso aqui foi falado, acho que desde o início, ao longo da maioria das tertúlias,
a principal temática que gira em torno da discussão da conscienciologia é evoluciologia. Então, o professor Val até comenta, às vezes, que é sinônimo, né? Conscienciologia e evoluciologia. E, em termos práticos, eu estou chamando a atenção que a coevolução, que é o 99%, é a prática da evolução, né? A coevolução é que é a prática. Então, isso é uma questão holofilosófica, né? Até certo ponto. Isso mostra que a interação, a interassistência é que está permeando tudo isso. Então, se a gente vê níveis de interdependência, lá desde a bactéria, até a gente, até tudo que tem relato de consciências mais evoluídas, como nexas evoluídas, tudo gira em torno de interassistência, ou seja, de interação positiva, né, de ajuda mútua. Então, esse mutualismo, vamos dizer, universal, é que a gente está relacionando aí a holofilosofia. Algumas perguntas foram de Madrid, tá? Não sei se eu já tinha comentado, da Espanha. Pensenologia, página 17, última linha. O que caracteriza o copensene e a copensenidade? O copensene é o pensene associado ao coletivo, né? Então, a gente está pensenizando em grupo. Então, a gente tem que estar atento aí, claro, da mesma forma que reforça, né, um determinado holopensene, um grupo pensenizando a favor, né, positivamente sobre um determinado assunto, a gente tem que estar atento aos acompliciamentos, né? Então, volta aí a questão do binômio admiração-discordância. Patologia, página 17, segunda linha. Poderia comentar as dependências inevitáveis da vida consciencial, originando a interdependência? As dependências inevitáveis da vida consciencial, originando a interdependência. Isso, a gente aprende, é só ver desde o momento que a pessoa nasceu até agora, né? A gente depende logo dos pais para chegar até aqui. A gente depois depende das bactérias para poder sobreviver. Logo que a gente nasce, a gente começa a receber uma carga de bactérias, e isso vai acumulando-se ao longo do tempo, e chega, apesar do nosso peso, chega a algo em torno de 5 a 8% do nosso peso de bactérias. Então, veja, não só bactérias, várias espécies de bactérias, tem fungos. Então, isso a gente está até aqui, ó, de interdependência. Agora, veja, se existe isso do ponto de vista físico, e a gente sabe que extrafisicamente para a população é maior, então nossas relações de interdependência extrafisicamente ainda são bem maiores. Agora, de qualquer forma, a vida física já ilustra o que é que deve prevalecer no cosmos, né? Essa questão forte de interdependência. Então, não importa o nível que a gente esteja, o fato é que a gente tem relação de interdependência com todos os níveis, praticamente. A gente tem que aprender a conviver com isso. Então, se a pessoa ainda está naquela postura de defender o bairro, defender a trincheira, defender só a família, defender só o grupo afim, aí começa, só a espécie, só... Isso aí é a restrição total da evolução da pessoa. Patologia, página 17, quarta linha. Poderia aprofundar as combinações funcionais dos átomos, moléculas, biomoléculas, das bioenergias e dos princípios conscienciais, células, organismos, comunidades? Bom, esse aí que eu ilustrei quando falei da origem da vida. A vida resultou de combinação de átomos, né, formando células, formando moléculas, que vão formar biomoléculas, e aí dá origem à vida. E, em seguida, o agrupamento de células, igual aqui, ó. Todo organismo multicelular, igual nós aqui. Nós temos diferentes grupos de células. Qual foi a evolução disso? Né? Como se chegou a isso? Tudo foi coevolução, partilha de funções. Então, assim, não adianta você pedir ao seu sistema nervoso para digerir, né, a fruta que você se alimentou ali no almoço.
Não adianta você apelar para o seu sistema nervoso, vai ser totalmente disfuncional. Não adianta usar o sistema nervoso para reprodução. Então, essa divisão de funções é fruto da própria, foi fruto de coevolução. Então, aí vem organismos, aí, claro, comunidades, tudo que a gente falou aqui, da Max ProEx, por exemplo, trabalho em grupo, trabalho em equipe, profissões. Vejam, pensem bem na organização da sociedade, sistema de produção, sistema industrial, os vários setores da organização da vida humana. Então, veja, tem uma relação de interdependência total. O que é que expressa a Bolsa de Valores? Mudando assim radicalmente, né? O que é que expressa a Bolsa de Valores? A flutuação. A interdependência entre a produção lá, a agricultura, a produção industrial, e aí vai. Então, todo o resultado que a gente vê ali, de números, né, da economia, por exemplo, é resultado de... Tem todo um bastidor ainda de interação, de codependência, e aí vai. Parafatologia, página 18, primeira linha. Como ocorre o acoplamento energético imediato? Isso aí tem relação com as afinidades que a gente estava falando. Por exemplo, quanto mais a pessoa ou o ambiente tem a ver com o seu passado existencial, ou seja, o que a gente tem falado de idade existencial, a idade, a real idade da pessoa, o quanto que ela vem interagindo desde a sua condição primitiva, ou bacterial, né, de bactéria, até agora. Então, o que prevaleceu? Quem esteve mais presente nessas relações? Na fase de homem, de hominídeo, né, humana, quais foram as consciências que você mais interagiu? Quais foram os grupos? Então, quanto mais isso se repete ao longo das vidas, claro, mais o acoplamento imediato, isso fica evidente. Então, por exemplo, você chegar em um local que você está visitando pela primeira vez, você vai investigar retroforma, vidas passadas. O acoplamento, se há retroforma com o lugar, há um acoplamento imediato. Se você tem aquela que o povo chama, o amor à primeira vista, ou afinidade gratuita, né, por uma pessoa, isso aí mostra o acoplamento imediato. Então, com o tempo, por exemplo, a questão da sinalética da pessoa com o amparador da TENEPS. Entendeu? Não tem tanto o nível de intermediação, tende a cada vez mais diminuir. Então, na hora que vocês percebem uma sinalética, né, o acoplamento é questão de fração de segundos. Então, você já percebeu, né, o sinal e já sabe da presença ou não da consciência. Professor Roberto, como coevoluir com parentes chatos? Tem uma prima de 63 anos que se acha superior a todo mundo. Sabe tudo, não gosta de nada, critica tudo e todos. Estou sem paciência para aguentar uma pessoa tão arrogante. Ela acha que a aposentadoria dela, por ser alta, a torna uma madame. O que fazer? Poderia me dar uma sugestão? Essa aí tá. Viva a coevolução! Olha a coevolução aí, gente. É isso mesmo. Eu acho que primeira coisa aí, voltando com uma pergunta, né? Existe relação de dependência mais direta, né, entre si ou dela em relação a você, tipo cuidadora, você é cuidadora da pessoa, ou depende financeiramente ou de alguma forma dessa pessoa? Isso aí já é um ponto para pensar. Segundo, a gente sempre sugere se você tem condições ou pode procurar, investigue o passado da pessoa, o seu passado, as afinidades que você tem. As afinidades hoje, a partir das afinidades que você tem, o que levou a conviver com essa pessoa? Algum nível de afinidade você deve encontrar aí. Isso são pistas para você chegar no passado, que o ideal mesmo é você ter retrocognição e ver qual é a relação de dependência ou interprisão com a pessoa. Então, se você fala assim, chato, já mostra que tem um incômodo, né? Já deixou claro que há um incômodo aí. Então, esse incômodo, é importante perceber se você tem uma relação de crédito ou de débito
com a pessoa. O que prevalece? Né? Crédito e débito sempre tem, a gente tem com todo mundo. Mas o que prevalece mais? Então, se você conseguir ter indícios, investigar isso, começar a levantar indícios, aí tem as técnicas. Ou você pode avaliar, né, se já tem condições de liberdade suficiente para abençoar, usar a técnica da bênção, né, abençoar e tchau, mudar de lugar, mudar de cidade, profissão, buscar novos grupos, novas funções mais produtivas, porque se isso não está sendo produtivo para você, ou se há uma relação mesmo de dependência, e aí você precisa sanar isso, se você sentir isso, tem a técnica do doce de leite, né? Então, procurar ver o que a pessoa gosta, agradar a pessoa, seja lá com... A gente fala assim, doce de leite, mas pode ser o livro, é um quadro, por exemplo, um quadro, uma música, alguma estrutura, uma obra de arte, qualquer elemento que funcione de rapó, que é essa questão do mimo energético. Tem o verbete, né, mimo energético. Então procura. Claro que você não vai chegar lá com tipo o baú da felicidade, né, cheio de... Se for necessário... Mas você vai tateando. A questão aí é um ponto importante para você investigar. Veja que eu falei assim, vários indicadores, mas comece a pesquisar por aí. O que você tem de afinidade com ela. Professor Roberto, parafatologia, página 18, primeira linha. Poderia comentar a parapercepção das sincronicidades? As sincronicidades eu considero também uma evidência da questão da coevolução, uma vez que a maioria delas, pelo que eu tenho percebido, quase sempre envolve consciências. Então, o amparador muitas vezes está nos bastidores das sincronicidades, evidenciando, passando ali, ajudando a passar uma mensagem, uma informação que é importante dentro da sua vivência, dentro das suas pesquisas, enfim, dentro do seu dia a dia. Então, a sincronicidade é a convergência, quando mostra que há uma convergência das atuações suas, do seu trabalho, enfim, das suas atividades, as atividades em volta de você, seja lá profissionais, voluntariado. Então, essa convergência, né, de atuações, tanto sua quanto do coletivo, e aí a atuação do extrafísico te reforça uma determinada informação. Por exemplo, a investigação, a própria autopesquisa, a investigação, quais são os seus traços, a autoconscienciometria, a autoconsciencioterapia. Você pode encontrar uma série de indicadores de sincronicidades sobre quem de fato você é, né? Todo mundo é muito curioso em saber quem é a retropersonalidade, né? Quem que foi no passado. Mas quem foi no passado é saber quem você é de fato hoje. Aí você sabendo quem é de fato você hoje, aí o passado começa a aflorar. Você naturalmente vai identificando retropersonalidades. Parafatologia, página 18, segunda linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o grupo pensene harmônico das comunexes evoluídas? Pelo que a gente identifica e reconhece aqui, principalmente pela presença de consciências visitantes, ou a chamada paralencologia. Então, a qualidade das energias que se passa, que a gente percebe por meio da sinalética, dos banhos de energia, a gente consegue ter uma noção de qual que é o holopensene, o nível de harmonia do holopensene dessas comunexes, ou seja, dessas comunidades extrafísicas, né? Ou seja, uma ausência de discriminação, um senso de fraternismo, né, elevado, e por aí vai. Então, são sentimentos que elevam a qualidade da interação com os outros, né? Então, ninguém sente aqui nenhum tipo de pressão antagônica, nenhum tipo de revanchismo, de cobrança, que é o caso lá do íncubo e súcubo que a gente acabou de retratar ali. Então, uma interação energética de cobrança. Então, não tem nada a ver com isso, é justamente o contrário. Agora, uma pergunta que vem
de Katowice, na Polônia. Não sei se já vê, Polônia. Tertúlia está chegando longe, hein? A coevolução aí está longe. Katowice, na Polônia. Professor Roberto, legislogia, página 19, final da segunda linha. Poderia explanar a lei dos reencontros na série X e, em seguida, a lei da inseparabilidade evolutiva? A lei dos reencontros na série X. Esse caso aí, justamente, a própria origem aí dessa pergunta. Então, Polônia, olha lá, eu pesquiso a personalidade do Humboldt, enquanto retropersonalidade. A origem da família dele, é da Pomerânia. Então, alô, você que é aí da Polônia, pesquisa sobre a Pomerânia. Você vai ver que a Pomerânia é a região entre a Alemanha e a Polônia, basicamente, pega aqui, parte da Alemanha e da Polônia. Não. Então, Desculpe, isso Roberto, aí só é para o pessoal reencontro. mostrar. Aqui o Humboldt. Só explicar que está o busto que está aqui no busto, momento isso. do Humboldt. Então, a gente vai mostrar aí para você a questão do busto, que está aí. Vai ver que foi ele que evocou essa questão da Pomerânia. Isso né? aí, ó. Então, veja, os reencontros na série X, ele ilustra bem isso. Quanto mais afinidade a gente vai tendo com as pessoas, isso, a cada vida, a gente tende a reencontrar. Aí que a gente estava falando do acoplamento imediato. O acoplamento imediato vem dessa série, né, de vidas, repetindo interações. Então, a afinidade, a facilidade de conversa, de diálogo. Então, tudo isso ilustra os reencontros na série X. E a inseparabilidade evolutiva, é que eu estava ilustrando aí, de que nos diferentes níveis, então, desde que a gente fala aqui da bactéria, as Comunex evoluídas, que é o que a gente, pelo menos, tem acesso aqui de interação. Então, quando chega o pessoal, ou as Consciex, da paralencologia, que a gente consegue interagir por meio das energias, o banho de energia, a sinalética. Então, a gente percebe que, em tudo, o pano de fundo da evolução está a interassistência. Interassistência, qual o sinônimo dela dentro do tema aqui? É a coevolução positiva. É quando a coevolução ela traz o saldo positivo para ambas as partes, ou as múltiplas partes envolvidas. Então, acho que isso aí ajuda a clarear. Professor Roberto, na Sindromologia, página 19, poderia comentar a síndrome da codependência? Então, a codependência é quando envolve aí volta ao caso da interação da coevolução patológica, né? Então, quando pesa a dependência, a cobrança, o caso do íncubo e o súcubo, que a gente falou, há uma drenagem de energia, há uma dependência, há um cobrador, aí, um devedor, né, um doador, muitas vezes inconsciente. Então, há uma relação patológica nisso. A própria questão, tem no verbete, eu acho que do Eduardo Martins, aqui, da Boemia, que ele fala da relação, o bêbado ali, o boêmio, nunca está sozinho, né? Se costuma falar isso, o bêbado também nunca está sozinho, então ele sempre tem a consciência bebendo junto. Então, isso é uma relação de codependência. Isso, o viciado, as drogas, do modo geral, o alcoolismo, o viciado, ele nunca está só. Então, há uma relação de codependência. Então, o objeto do vício, o viciado e o vampiro energético. Então, essa relação aí é de codependência. Uma relação positiva, né, igual o tendenpsista, o amparando e o tendenpsista, não há uma relação de codependência, é uma relação de convergência, né, de sinergismo. Ao verbetógrafo, efeitologia, página 18. Poderia discorrer sobre o último efeito, os efeitos etológicos do imprinting, e também poderia falar sobre o trabalho de Konrad Lorenz. O Lorenz, então, Konrad Lorenz é um dos principais pioneiros da etologia, da estruturação da etologia enquanto ciência. A etologia
é o estudo do comportamento. Então, o efeito etológico do imprinting, isso aí diz respeito o quão importante são os contatos, né? Isso aí reforça a questão do contato à primeira vista. Aqui na Conscienciologia a gente costuma falar do cartão de visita da pessoa, né? Ser as energias conscienciais, ou a holosfera, a psicosfera da pessoa. O imprint é quando, a definição clássica é aquele caso do patinho ou do ganso que foi criado, foi chocado pela galinha. Então, quando ele eclode, quando ele nasce, ele sai observando a galinha e vai atuando como se fosse galinha. Então, ou seja, aquele primeiro contato, o referencial que ele tem é o referencial de galinha. Então, ele vai reproduzir aquele impacto do contato, da observação do comportamento, né, as primeiras observações, é tão grande que aquilo marca, vai modelar o comportamento dele, apesar de ele ter toda a base genética de pato. Agora, veja bem, passe isso para a gente, né? Quais são os nossos referenciais evolutivos? Daí a questão da família, a organização, o meio que a gente vive. Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Quais foram os referenciais que prevaleceram desde que a gente nasceu? A gente tem referenciais positivos, tem modelos desde criança que foram estruturando nossa personalidade. Então, claro que uma vida só ela não é decisiva dentro do caráter total da consciência, mas a influência é muito grande, gente. Não dá para tirar o corpo fora assim. Claro, quanto mais lucidez a gente adquirir, menos traumas sobre isso, ou menor o peso dessa influência do meio, né, da família, do grupo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Por que eu coloquei aí? Porque é o contato, é a interação. Né? São os primeiros contatos que a gente teve logo que nasceu. Então, se você não tem um referencial ali positivo, não faça vista grossa, procure trabalhar isso, procure investigar, procure ir a fundo, repasse isso. Porque, assim, muitas vezes a pessoa está querendo ir lá no passadão dela, identificar toda a história, as retropersonalidades, e aí, ainda não clareou, ela põe panos quentes para o passado dessa vida. Então, se na infância, adolescência, a pessoa não tem lembranças, ela quer ocultar determinados pontos de lembrança, então, e agora? E para o passadão, como é que fica? Então, se tem coisa brava nessa vida, não espere que vai encontrar só paraíso nas vidas passadas. Então, a gente tem que se preparar para isso. Antagonismologia. Poderia ampliar o antagonismo, afeição pelos semelhantes, desafeição pelos diferentes? Esse antagonismo, a gente comentou assim, de leve inicialmente, mas é a tendência instintual, né? É defender os semelhantes e excluir os diferentes. No entanto, a coevolução positiva, ou seja, a tendência evolutiva nossa, os referenciais evolutivos que a gente tem de melhoria, são justamente o contrário, para saber acolher os diferentes. Não que a gente vai sair igual a gente estava comentando anteriormente, vai sair com um caminhão do baú da felicidade, distribuindo doce e chocolate para todo mundo por aí. Isso não é o funcional. Mas a gente tem que saber como se portar ou como reagir diante dos diferentes. Então a gente vai reagir como? Excluindo, fazendo vista grossa, virando a cara. Qual que é a melhor postura? Como que você vai reagir diante daqueles que são desafetos, que são diferentes, pensam diferente de você? Como é que a gente vai fazer isso? Então, dentro aí puxando já mais para a evolução, dentro do conceito de pré-intermissiologia, ou seja, assim que a gente dessomar, sair dessa vida aqui, a gente vai fazer assistência para quem? Para evoluciólogo, só entrar na equipe de evoluciólogo e a partir daí beleza e bênção e tchau? Não, a gente vai encontrar
possivelmente um monte de desafeto, de diferentes, gente perdida, gente com diferentes níveis conscienciais. Como é que a gente atua hoje com isso, com essas diferenças? Então, a gente precisa se preparar, porque ao longo da evolução, cada vez mais a gente vai encontrar diferenças, e não só semelhanças. Semelhanças vão ficando reduzidas, e diferença a gente vai encontrar mais. O que é que tem mais? Tem serenão ou mais com os réus? O que é que tem mais aqui no planeta? É só ver por aí. Então a gente vai encontrando cada vez menos afins, conforme a gente melhore, e aí a gente vai encontrar um monte de gente diferente para poder fazer assistência. Fobiologia, página 19, primeira linha. Poderia falar sobre a antropofobia? Em sua opinião, qual a causa desta fobia? Seria a falta de fraternismo e solidariedade? Também começa por aí, fraternismo, solidariedade, mas são as questões mal resolvidas da pessoa, né? Então ela teria que pegar o histórico dela pessoal e ver se foi nessa vida ou vidas passadas. Se ela tem aversão às questões humanas, aos seres humanos. Eu, com minha experiência em ecologia, em biologia, eu vi alguns casos bem clássicos disso, porque a pessoa às vezes tem super afinidade com plantas, com animais, e aí chega na hora da interação com o ser humano, na hora do social, de ficar mais à vontade, ela se esquiva, vai, ou evita ao máximo a interação com os humanos. Então isso está mostrando que tem coisa para ser trabalhado, para ser burilado, algum trauma possivelmente, alguma coisa mal resolvida de alguma forma tem, que ela não está conseguindo superar isso, porque se você está nesse nível, hoje você interagiu, quando você foi bactéria, tinha um monte de ser humano que era bactéria naquela vida. Quando você foi planta, tinha um monte de planta, que hoje é ser humano, que estava com você naquele nível. Então, os afins, eles tendem a se evoluir em conjunto, igual a gente está falando aí, coevolução. Então, não adianta a gente ter esse tipo de discriminação. Isso aí. O caso que eu falei lá do zoológico, que as pessoas tendem a se identificar ou valorizar mais os outros animais do que o macaco. Então, o macaco é sempre o que tem menos ibope dentro do zoológico. Eu estava lembrando aqui, a misantropia. Misantropia, que também a pessoa é uma manifestação da antropofobia também, né? Até certo ponto, né? Que a pessoa ela se afasta ou é contra mesmo a questão da humanidade de uma forma geral, né? Lobifica. Paradoxologia, página 19, segunda linha. Poderia expandir o fato de, na vida biológica, a existência dos seres compostos ser mais padrão e não exceção? Na verdade eu coloquei exceção aí porque é raridade. Por exemplo, me dê um exemplo, pense em algum exemplo de um ser vivo que viva totalmente isolado, independente. Como eu falei aqui, só nós temos bilhões de bactérias no nosso corpo. Se a gente tirar as bactérias, a gente dessoma rapidíssimo, praticamente de imediato. Então a gente tem essa relação de interdependência. Então o ser composto, o que é? É um ser vivo que ele vive em conjunto com outros o tempo todo. Então para ele viver, ele precisa da permanência dos outros junto com ele. Então a rigor, da maioria dos seres vivos são compostos. O caso dos bovinos, por exemplo, cheio de bactérias, e tem protozoários, né, seres vivos mais simples que vivem no trato digestório deles. E se você vai ver lá o cupim, ele tem bactérias e tem protozoários também que vivem dentro do corpo dele e que ajudam a digerir a celulose. Então são exemplos clássicos, assim, bem evidentes, desse ser composto aí, dessa composição. Só um comentário, não sei como é que você vê a coevolução. A gente repara que, assim, que na natureza, quanto mais a maior diferença, maior riqueza, não é isso? E também num povo, quanto maior a diferença, maior riqueza da cultura,
Mas tudo isso que hoje a gente considera chique, já foi coisa de ralé. Feijoada, né? Samba, né? Tudo isso era coisa de ralé. Então é interessante isso, né? Que o pessoal torcia o nariz naquela época e hoje não é considerado uma coisa chique, que é a identidade do povo. Né? Eu acho que é uma coisa interessante. Então, o povo que faz, todo mundo pensa igual, é um chato, né? É uma cultura chata, né? Não tem variação. Isso mesmo, que a gente estava falando das diferenças, né? Quanto mais a tendência nossa é encontrar cada vez mais diferentes. E tem lá na principiologia chamado princípio da divergência. Esse é um princípio básico dentro da evolução. A evolução é sempre nesse sentido, é centrífuga, não é centrípeta. Então é divergindo, é diferenciando, são novas formas. Não, imagine se todo ser evoluído, por exemplo, a gente tem um modelo lá do serenão. Todo serenão vai ser idêntico. Não. Tem lá as especialidades, as diferenças. Então, e tudo onde a gente olha vai ter divergência, vai ter diferença. Então, isso faz parte. A questão é as interações, o proveito que a gente consegue tirar disso, né? Então, o exemplo que a gente dá e o exemplo que a gente extrai, a aprendizagem que a gente extrai. Então, isso na interação cultural é fantástico. Você pegar, fazer uma avaliação da evolução humana. Vamos ter colocado isso aí, só vou tocar num ponto. Muita gente se queixa e fala que o ser humano, a sociedade tem evoluído, tem piorado, tem degradado. Muito pelo contrário, a gente tem evoluído, a gente tem melhorado. Então, antes essas diferenças eram muito mais rechaçadas. As brigas tribais eram muito mais fortes. Hoje a gente tem muito mais interação. Agora, tem muita coisa de animal? Tem, é uma vergonha. A gente tem um monte de coisa animalizada ainda. Mas, se você pegar medicina, agricultura, que são aspectos, é a biologia aplicada à cura, é a biologia aplicada à produção de alimentos. Isso aí evoluiu de uma maneira fantástica, mas tudo graças à coevolução ali, a partilha de saber, partilha de tarefas, divisão de funções. Isso é um fato. Essa questão que o Félix levantou é interessante para a gente pensar, né? Dentro que você está trazendo a coevolução. Hoje tem toda a discussão do multiculturalismo, da importância disso, mas até certo ponto você tem o multiculturalismo que tem as culturas juntas, mas de uma forma isolada. Quer dizer, cada macaco no seu galho, né? Compartimentado, quer dizer, você não tem aquela interação. E existe hoje o conceito também do transcultural, quando você começa a ter algo que ele é, vamos dizer assim, transversal a todas as culturas e que pode ser criado. Discute-se até o conceito de fusão cultural, quer dizer, o somatório de diferentes culturas pode trazer alguma coisa nova, onde você tem uma fusão a partir dali. Que, na verdade, não é um fenômeno novo. Se a gente pegar de várias culturas no passado, que foram adaptando determinadas tradições, costumes, e surge um novo, né? E aí você vê até algo muito semelhante entre culturas, que na verdade acabou sendo a partir desse processo. Mas é um ponto importante para a gente pensar. Até que ponto algumas fusões ocorrem naturalmente, ou devam ocorrer, para se ter algo até melhor do que se tem até então. Se pegar, por exemplo, o histórico da matemática, com astronomia, em diferentes culturas. Chegaram às mesmas conclusões. Isso é a chamada convergência evolutiva também. É o centésimo macaco. Em diferentes pontos se chega à mesma conclusão. A ideia do centésimo macaco, né? A teoria do centésimo macaco. Mais uma vez, macaco aí chateando. Não, microfone. Sim, Leibniz e Newton. Sim. Qual que é? Um caso clássico é do Leibniz com Newton. Explica aí pra gente. Cada um deles, né, o Newton na Inglaterra, o Leibniz acho que na Alemanha. E cada um desenvolveu uma parte do cálculo. Cálculo diferencial integral. E eles brigavam na época, né? Cada um brigava com cada um na época, teoricamente. Mas, no caso, eles fizeram junto o cálculo diferencial integral. É impressionante, não é mesmo? Um não sabia do outro, cada um fez a sua parte. Na ciência tem vários exemplos. Wallace e Darwin. Clássico, né? Darwin e Wallace. Na matemática, esse é o caso clássico, assim. Uhum.
Isso é um ponto interessante, que é o Holopensene. Né? Na verdade, eles estão dentro daquele Holopensene que transcende fronteiras e tal. Mas eu acho que esse ponto é interessante para a gente também, porque a gente começa a pensar assim, hoje o mundo está caminhando para a globalização. Né? Quer dizer, nós estamos em plena globalização. Vai ficar todo mundo igualzinho. Todo mundo, mas ao mesmo tempo, algumas diferenças tendem a cair. Quer dizer, eu acho que vão permanecer algumas, mas algumas tendem a cair. Se você pegar do ponto de vista da cosmoética, por exemplo, alguns hábitos culturais, eles têm que ser extintos, inevitavelmente. Infibulação, por exemplo. Sim, não tem como você manter isso. Né? Infanticídio, que você tem até tribos indígenas que fazem isso, ou geronticídio também, deixa lá o velhinho esquimó, que deixa o velhinho lá morrer, porque ele já não está muito útil e tal. Canibalismo. Então, são questões que são delicadas, porque se defende muito o relativismo cultural, né? Como se cada cultura só pudesse ser avaliada de acordo com os parâmetros dela, e se desconsidera isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Outra discussão também é o Estado Mundial, né? Que a gente sabe que a gente vai para o Estado Mundial. O que é o Estado Mundial? É você unificar ou é você manter cada cultura dentro de uma... Não, isso aí vai ser muito bem crítico. Complexo isso. Eu costumo falar, até criticar em aulas de antropologia, a questão dos zoológicos humanos. Eu sou totalmente contra o zoológico humano. Ou seja, pegar, assim, você deixar isoladas as comunidades tribais, enquanto que em volta você tem um monte de cidades e tudo mais, um monte de tecnologia, e as culturas ali isoladas como se fosse... Né, Perfeito. Um próprio zoológico, porque o pessoal vai lá estudar, ou vai lá, muitos agora estão abrindo para turismo, aí vai lá o turista, também é a mesma coisa. Vai lá o turista e vai lá tirar foto, tal, com índio e tudo mais. Até do ponto de vista, eu acho assim, do ponto de vista intraconsciencial, é importante você viajar, porque você fica tão imerso na mesologia, por melhor que seja a mesologia, você perde contato com a realidade, de certa forma. Então, você viaja, você vê outra cultura, a pessoa pensa de maneira completamente diferente. Então, eu acho que esse contato, a miúde, é sempre importante, você volta e meia. Muito bom. Eu costumo falar para os alunos, vendam até as cuecas ou calcinhas, se for necessário, mas vão para os congressos, vão viajar, o pessoal dá um jeito de... Acho melhor ir para debaixo da ponte. Vende o que for preciso, mas, entendeu? Coisa que básico, mas dá um jeito de ir para ter essa interação. Roberto, primeiro parabéns, né, pelo verbete. Nessa mesma linha que estamos discutindo de várias culturas, múltiplas culturas, aí em Fatologia, página 17, lá na 8ª linha, você já comentou sobre a conexão sistêmica entre os elementos naturais. Você colocou aí a questão biológica, ecológica. E aqui eu queria colocar justamente o que estamos discutindo do ponto de vista social, me remeteu à teoria da complexidade do sociólogo francês, aí, o Edgar Morin, que ele fala de sistemas complexos adaptativos, onde há elementos que conectam as sociedades. Então, ele critica o reducionismo e, sim, o entendimento desses elementos que faz a gente entender a multiplicidade e as diversidades sociais. Então, desse ponto de vista, sistema complexo, adaptativo, onde ele coloca um dos elementos de conexão, a solidariedade. Você consegue fazer para a gente um cotejo de outros elementos que podem ligar as sociedades e as para-sociedades, do ponto de vista da conscienciologia? Além da solidariedade? Isso, que esse é um ponto de vista do Edgar Morin, claro, é intrafísico, mas está dentro, sim, também do que a gente discute, né? Que outros elementos você consegue elencar aí para a gente? Tem um conceito até antigo, coisa da Idade Média ainda, mas que vale a pena trazer hoje ainda, e que é do valor intrínseco. É você identificar o valor intrínseco de qualquer consciência, seja lá qual nível ela for, lá da bactéria, porque eu falo muitas vezes bactéria, mas é proposital, né? Porque das plantas, dos animais, então o fato deles existirem exige de você, no mínimo, um respeito. E esse respeito, quer dizer, a gente só respeita aquilo que a gente dá valor. Então, a gente refletir para encontrar valor pelo fato do outro existir. Assim como você existe,
e acha bom, acha positivo ser respeitado pelos outros, isso é muito importante. Então, você passa a dar valor realmente para cada um, no seu local, na sua função. Isso aí é um princípio que eu vejo que é bem universalista. Então, o valor intrínseco das pessoas, dos seres. Então, onde quer que você esteja, você vai encontrar aquela questão do próprio trafor que a gente estava falando aqui. Então, você vai ter facilidade de ver o trafor da pessoa e não se carregar no trafar. Você, pelo fato de estar valorizando a existência dele, você vai reconhecer a positividade dele, enfim. Então, assim, isso só facilita a sua interação, o seu nível de coevolução. Entendi, Roberto. Você falou que essa questão do valor intrínseco que leva para o universalismo? É um princípio universalista. Isso é uma ideia já da Idade Média mesmo. O pessoal começou a identificar as espécies e assim, a dar valor pelo fato delas existirem em si. E não, assim, não querer justificar, entender? Eu preciso encontrar uma justificativa para eu fazer assistência para você. Eu preciso encontrar algum interesse para mim. Aí entra as questões da política e tal. Não precisa isso, não precisa se preocupar com algum interesse, algum lucro, algum benefício, seja lá o que for. Não precisa pensar nisso. Basta o fato de encontrar, de perceber, reconhecer que ele existe, que merece respeito, tal qual você existe e merece respeito também. Agora, esse é um princípio universalista. Permite também um acréscimo. Acho que dentro dessa pergunta também de ligação, né, que você está comentando, né, eu vejo que pela Conscienciologia entra a noção de karma. Karma é um dos aspectos que faz a ligação entre diferentes grupos também. Aí você tem as diferentes instâncias do karma, né? Ego-karma, grupo-karma, polikarma. Já você tem uma conexão. E você tem karma do ponto de vista de ligação de grupos. Por exemplo, judeus e palestinos, judeus e alemães. Você tem ligações kármicas em nível mais amplo. Antigas. Então, árabes e judeus, só para a gente citar, quer dizer, você tem grupos diferentes, mas que não são tão diferentes assim e que estão diretamente associados. E saindo da caixa craniana, vamos sair assim da condição intrafísica. Nós, eu, você, possivelmente estivemos em outros povos com culturas diversas e estamos aqui agora juntos. Isso é interessante, que a unificação parece que vai ao nível de código pessoal de cosmoética, certo? Que tende a essa universalização e permite a gente coexistir, coevoluir agora. Então, acaba que a condição intrafísica, realmente, de ética cultural, ela perde um pouco o sentido, mas faz parte. Né? Total. Então, a ética cultural entra do que ele chamou a atenção, das diferenças. Então, não posso chegar lá na cultura, uma outra cultura, quanto mais diferente for, mas eu tenho que observar e readequar os meus comportamentos para adentrar naquela cultura. Não posso chegar lá, né, igual de perna para o ar. O que eu estou achando interessante é que assim, tem se eu não me engano, um trinômio holofilosófico, que o professor Waldo coloca em alguns verbetes, que é a cosmoética, universalismo e megafraternidade. Se eu não estou enganada, é isso. E eu achei interessante que você tinha falado da cosmoética, quando falou da holofilosofia, agora você, para responder, ele falou do universalismo, e quando ele falou, rapaz, ele falou do fraternismo, que a gente chama de megafraternidade. E aí eu consegui ligar, entendeu? Eu consegui fazer uma ligação desse trinômio, que eu acho interessante, né? Em cima do lance. Que pega a base de tudo, né? Sem dúvida. E crescendo também até certo ponto. Mas eu queria aproveitar também, eu acho que isso é uma questão interessante para discutir dentro dessa ideia de coevolução. O conceito de evolução na ciência convencional é diferente do conceito de evolução que a gente usa na Conscienciologia. E muita gente acaba confundindo. Quer dizer, na Conscienciologia, evolução está dentro do conceito a ideia de um progresso, de uma melhoria a partir do momento que a consciência, o grupo de consciências vai crescendo ao longo dos diferentes estágios. Na ciência convencional, o conceito de evolução não está associado à ideia de melhoria. No geral, é de adaptação. A adaptação não quer dizer que numa adaptação seja melhor do que num outro contexto.
certo? Como é que você vê isso? Não, a adaptação ela está dentro da questão de melhoria. Então, ela se adapta melhor, ou seja, ela está melhor, extraindo melhor os recursos daquele ambiente. Não, por tudo exemplo. bem, mas é que muitos pesquisadores consideram que isso, ela é melhor adaptada nesse sentido, sim. Mas isso não significa que ela é superior ao anterior, que não era. Deixa eu dar um exemplo. Entendeu? Então, o conceito difere um pouco, né? Vocês deixam voltar as bactérias? Não vão ficar chateados. Posso voltar? É o seguinte, a gente tem um metabolismo muito baseado no oxigênio. Então, a gente respira, né? A gente precisa do oxigênio para liberar energia e sobreviver. A maioria das bactérias também. Agora, elas têm mecanismos alternativos ao oxigênio. Então, às vezes, usam enxofre, usam outros elementos que vão gerar energia para ela. A gente tem essa limitação. Então, se comparado com a bactéria, a gente, metabolicamente, é mais primitivo. Inferior às bactérias. Então, é isso que a teoria evolutiva chama atenção. Então, melhor adaptado não quer dizer o mais evoluído, não tem essa noção de estar num topo. Já na Conscienciologia, a ideia é que há uma hierarquia evolutiva no sentido de superioridade. A hierarquia evolutiva, claro, no sentido da complexidade. Isso. Agora, do ponto de vista também da teoria evolutiva, o que eles consideram mais evoluído é aquele que é mais recentemente, que surgiu mais recentemente. Então, por exemplo, do ponto de vista geral, aqueles seres que evoluíram recentemente, igual aves, surgiram depois do que os mamíferos. Mamíferos são mais primitivos do que aves. Mas, avaliando pela ótica da Conscienciologia, a gente vê que a complexidade de manifestação da consciência no corpo de ave, ela é muito mais limitada, primitiva, do que no corpo dos mamíferos. Então, se nós, os primatas, temos uma complexidade muito maior de manifestação consciencial, em termos de emoções, de relações, né, formação de grupo, vida coletiva. Claro, se bem que as aves, do modo geral, têm a monogamia muito mais forte do que a maioria dos mamíferos, por exemplo. É um aspecto positivo. Dentro da evolução sexual, só para dar um outro exemplo, o mais primitivo é promiscuidade, aí tem poligamia e monogamia, do ponto de vista de sucesso evolutivo. Então, nesse sentido, as aves saem ganhando, em relação à maioria dos mamíferos. Mas, do ponto de vista da evolução consciencial, a gente vê que os mamíferos, de modo geral, aí inclui a gente, são muito mais complexos que exprimem isso. Inclusive, por exemplo, política. Se você analisar a sociedade dos primatas, a política é muito interessante. Os conchavos, as panelinhas, tanto de defesa, por exemplo, de determinadas fêmeas, os conchavos de macho para tirar o outro do poder, né, para defender o outro no poder, exatamente igual a gente, né, o povo faz lá em Brasília, né? Muitas vezes a gente assina embaixo. Então, esses conchavos, essa organização social, ela vem no crescendo. Claro, no nosso nível é muito mais complexo. Mas, gente, se você colocar para pesar, seriexologicamente, a diferença da estrutura social nossa para os primatas é pequena. Então, mas no conceito utilizado pela ciência convencional, ele é tem diferente. Essa diferença, mas não, ele não tem a ideia... Não totalmente, né? Não, parcialmente diferente. Mas é que a diferença, acho que maior, é que lá não se tem a ideia, na ciência convencional não se tem a ideia de progresso. O nosso conceito de evolução, de que você parte de algo que é pior para algo que é melhor, por exemplo, quando você fala evoluciólogo, nós consideramos que ele está numa condição de maior progresso do que o desperto, certo? E o serenão está num maior progresso do que o evoluciólogo. Há uma noção disso. Sim, de hierarquia. Hierarquia. Agora, na questão da ciência convencional... Existe a questão do progresso, mas não só ele. Ele não é tão determinante igual a gente tem, claro, clareza dessa hierarquia aqui. Isso. Ela relativiza mais essa questão do progresso. Pode haver ou não. Por exemplo, as plantas
inicialmente tinha folha simples, depois foi tendo folha composta, ou seja, dividindo a folha. Isso foi uma complexificação. Mas, em muitos casos, as plantas perderam folhas, como evolução. Então, pode haver tanto ganho quanto perda. Pode haver complexificação e simplificação. É porque alguns biólogos não consideram isso como essas que estão agora, como você está falando, mais evoluídas, são mais avançadas do que outras. Não, elas simplesmente se adaptam ao meio. Sim. Não há Agora, uma a diferença maior é a questão da hierarquia evolutiva. Se bem que teve uma época que se falou, tem um modelo evolutivo que se chama aristogênese, que reproduz um pouco a ideia do Aristóteles, que colocava o ser humano no top. De certa forma, a gente reforça a questão da aristogênese, porque tem lá o referencial do Sereníssimos, o Homo do Serenão, ou da consciência livre. Então, ali está um modelo evolutivo e tudo converge a favor daquele modelo evolutivo. Então, essa é uma diferença crítica em relação à teoria evolutiva, da biologia, né? Então, ela não coloca o ser humano no top da evolução. Então, para a biologia evolutiva, não é o ser humano. Então, se discute qual seria o grupo mais adaptado, ou melhor, tal. Bom, mas, enfim, acho que vale a pena destacar essa diferença aí. Muito bom. Deu. Vamos lá, vai falando, acho que vai pegando. Eu vejo que a questão da coevolução passa muito pela reeducação mútua, né? Agora falando mais assim de Homo sapiens, né? Você colocou em binomiologia a questão na primeira linha, no final da primeira linha, você tem o binômio ação altruísta, reação pacifista. E eu achei interessante, assim, porque gostaria que você expandisse quais são as reações que a gente pode ter, ou melhor, as ações que a gente pode fazer para inspirar reações pacifistas, né? A gente está vivendo num processo de reurbanização com os BELs, né? Ou com os BEs, na verdade, com os BEs. Então, assim, você poderia aprofundar essa ação e reação? Essa técnica que eu falei do mimo energético, a Dulce que lembrou, que eu reforcei aqui, é bem exatamente isso. Então, a gente procurar ver, que a gente estava falando do trafor da pessoa, ação altruísta, às vezes não é só o presente, é você colocar aquela palavra, uma visão, às vezes a pessoa está caindo num pessimismo tão grande, e ela não consegue enxergar nenhum valor em si, nem mesmo, que eu falei lá para o colega, o valor intrínseco dela, o fato dela existir, a oportunidade. Então, pensa só essa vida aqui intrafísica, um investimento que não é. Então, veja tudo, a preparação, antes da vida, ao nascer, o crescimento, a educação. Então, às vezes, a pessoa, por um carregamento na pensinidade negativa, um trauma, alguma coisa, ela vê tudo tão negativo em torno da vida dela que ela não consegue enxergar a saída. Aí que vem aquelas ideias lá, os suicidas, muitos casos são desse sentido. Então, veja, estou colocando extremo, mas veja atitudes simples que você pode favorecer a pessoa a enxergar um aspecto positivo, seja na natureza, no animal, na planta. Então, muitas vezes, tem certas pessoas que têm aversão a determinada planta, o outro tem um animal, ou ao outro desafeto. Então, às vezes, só de instruir, eu passo a ideia, veja, fulano, ele é bom nisso. Então, às vezes, tem uma pessoa dentro daqueles desafetos que a gente conhece, né? A pessoa fala tanto mal do outro, mas não consegue ver nada de positivo na pessoa. Então, só o fato de você intervir, entrar, chamar a atenção para um trafor que seja o mínimo de valor que a pessoa tem, isso já pode ajudar. Então, seria como se fosse o traforismo, ou a empatia, a relação traforista, como um antídoto mesmo do belicismo. Né? Aí é que eu quis ressaltar, porque, em geral, a ação altruísta, que vai ajudar a pessoa de qualquer forma, geralmente há uma reação pacifista. Né? Por mais que a pessoa seja belicista, na hora que ela percebe que você teve uma boa intenção junto com ela, a pessoa tende a desarmar. E esse desarmar aí é que entra, às vezes, uma inspiração, às vezes, a própria energia positiva, às vezes a pessoa nem falou muito, mas chegou com energia positiva na interação, e aí aquilo criou um campo, uma possibilidade, que a pessoa desarmou. E aí ela
deu brecha para mudar a visão dela sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa. Acho que vale a pena a gente investir nisso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da tertúlia de hoje. Eu gostaria aqui de agradecer, como sempre, a participação dos tertulianos aqui presentes, agradecer também a participação dos teletertulianos, agradecer a equipe aqui da infraestrutura, professor André e professor Christian, agradecer os amparadores e agradecer especialmente hoje, já que nós estamos aí num dia festivo dos 3.000 verbetes, agradecer a professora Rosa e a professora Dulce, que hoje estão à frente da Encíclo Sapiens, dando continuidade a esse trabalho todo dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e agradecer, obviamente, ao professor Valdo, que iniciou todo esse trabalho, quer dizer, o maior verbetógrafo e que deu origem, né, e incentiva todo esse trabalho para todos nós. Um agradecimento, então, especial também a todo mundo, a todos os verbetógrafos, hoje são quantos? Quer dizer, no prelo já estamos para sair daí, somando tudo, já estamos com 392, quer dizer, quase 400 verbetógrafos. Então, uma salva de palmas aí para todo mundo, por favor. Eu acho que isso é um exemplo de coevolução, um trabalho de grupo, um trabalho de Max Proex, chegar a 3.000 verbetes. Quem ainda não é verbetógrafo, não chupe o dedo. Escreva o verbete e faça parte aqui desse grupo, nesse trabalho de coevolução. Obrigado, Roberto, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 49 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Neida com um campo parapesquisístico intraassistencial e a Nilma com um curso acoplamentário. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde, hoje a gente não quer pedir nada, hoje a gente quer só agradecer. O programa Amigos da Enciclopédia agradece muitíssimo aos mais de 480 amigos da Enciclopédia, está quase, né, aí batendo os 500 novamente, que mantêm, que são os amparadores intrafísicos que sustentam financeiramente essa mega GESCOM grupal que hoje completou o verbete 3.000. Então, a esses amigos, muito obrigada. A gente agradece demais todo esse apoio. Espera continuar contando com a amizade, com o apoio de vocês. Mas se alguém que está me ouvindo não é amigo e quiser ser amigo, participar, né, dessa força-tarefa coletiva aí, entre em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 e peça para ser amigo da Enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida os pesquisadores interessados no tema a participar do curso Campo Parapesquisístico Intraassistencial, que ocorre no período de 9 a 11 de maio, próximo, no Hotel Cordiale, em São Roque, São Paulo. Este é um evento que é coordenado pelo professor Epicom Hernandes Leite e equipe da Ectolab. Então, este campo parapesquisístico é um curso de campo bioenergético, onde os alunos que participarem atuarão com a pesquisa prática e serão orientados a compilar, analisar as autoparapercepções, através de metodologia específica, aplicando o senso crítico no levantamento de hipóteses e facilitando, né, a compreensão dos fenômenos vivenciados. Serão utilizadas várias técnicas, entre elas objetivação, intersubjetivação, evidenciação e fundamentação. Para maiores informações, busque o telefone 11 3287 9705 ou e-mail sampaulo@ipc.org. Este evento é parceria com o IPC, gente. Então, participem, estão todos convidados. Boa tarde. O CAEC convida a todos os voluntários a participarem do acoplamentário que ocorre de 2 a 4 de maio. A temática do curso é voluntariometria e os EPICONs são João Bonassi, Will Signorini e Kátia Aracaki. As técnicas utilizadas
no acoplamentário são técnicas do acoplamento energético, técnica da clarividência facial e técnica da assim e desassimilação. É a imersão no campo homeostático para avaliação e reflexão quanto ao voluntariado. Aguardamos você, voluntário. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Estigma Virtual, especialidade Anti-Invexologia, com a verbetógrafa Virgínia Ruiz. Obrigado e boa tarde a todos.